Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim, né? Beleza, ótimo. Essa foi a nossa última tela que conversamos sobre ela na última aula. Foi a última coisa que a gente viu, tá? Então, tem 17 slides aqui, ó, que vem desde aqueles conceitos básicos que a gente ainda viu de forma presencial, beleza? Até o iniciozinho da genética mendeliana, né? Falamos um pouquinho de Mendel e nesse slide a gente está falando da primeira lei de Mendel, beleza? Então, a gente vai marcar a prova, a primeira prova, até a primeira lei de Mendel, conceitos básicos, tá? Vou até escrever aqui no chat. Então, ó, conceitos básicos de... Tô gravando, sim. Tô gravando. Pode. Ô, professor, Oi. esses slides estão disponibilizados em algum lugar? Não, posso disponibilizar agora, se vocês quiserem. É porque tudo que está no slide está naquele material que eu encaminhei. Só que lá tá em texto, né? Lá está em texto mais as figuras. Mas eu posso encaminhar os dois também melhor. aqui. Sim, Os tranquilo. Tranquilo, sem problema. Faço isso agora, daqui a pouco. Conceitos básicos de citogenética e primeira lei de Mendel. Que é a introduçãozinha aí, né, de genética mendeliana. Tranquilo? Beleza. Esse vai ser, então, o conteúdo da primeira atividade avaliativa, tá bom, galera? E que vai ser, muito provavelmente, via um Google Forms que eu vou encaminhar por meio de um link, tá bom? Vai para o líder de vocês ou para a sala, no caso da V7 que tem uma sala, né, um grupo de WhatsApp na sala mesmo, e que é bem tranquilo. Eu vou dar um tempo de estendido, beleza? Para vocês fazerem. Não vou botar esse negócio de 1 hora para fazer, nada disso, beleza? Vou dar um tempo bom. E, obviamente, que eu não vou pegar questões já prontas de vestibular, porque quem tiver aquele interesse em pura e simplesmente digital, você vai achar, já acha gabarito, né? Então, a gente vai ter que fazer umas questões diferentes, mas vai ser tranquilo. Desde que você tenha uma noçãozinha, essa primeira parte da genética é muito fácil, né? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, a gente comentou sobre os trabalhos de Mendel, né, os trabalhos de Mendel com ervilha, as características que ele havia utilizado, né, e a proporção que ele tinha encontrado sempre na geração F2 de 3:1, que é justamente o que eu espero na primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, quando você faz um cruzamento entre heterozigotos, tipo azão-azinho e azão-azinho, você sempre vai esperar uma proporção genotípica de um azão-azão, beleza? De um azão-azão, para dois azão-azinho, e para um azinho-azinho. Então, essa proporção aqui, ó, de 1:2:1, é a proporção esperada num cruzamento entre dois heterozigotos para um único par de alelos. Isso é a primeira lei de Mendel. Todo mundo está me ouvindo, gente? Positivo. Sim. Ótimo. Então, essa Com proporção aqui é a proporção genotípica esperada na primeira lei. E qual é a proporção fenotípica? A gente já sabe, quando eu uso a letra maior, eu estou usando uma referência, né, uma relação de dominância completa. Então, o alelo azinho, ele só vai se manifestar se ele estiver em homozigose. Então, eu vou ter 3 indivíduos com característica dominante para um indivíduo com característica recessiva, que é a minha proporção fenotípica esperada, beleza? É a minha proporção fenotípica esperada na primeira lei de Mendel, né, para um cruzamento entre dois heterozigotos.
Beleza? Então, essas proporções aqui, ó, elas literalmente resumem a primeira lei de Mendel, tá? Quando ele escreveu, ele falou bem assim, ó, que as características dos indivíduos condicionados por pares de fatores. Aí, como não se sabia nada de DNA, ele chamou os genes, que ninguém conhecia na época, ele chamou de fatores, que se separam durante a formação de gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta gerado, que é a ideia básica da meiose, né? Que a gente está vendo aqui, ó, é uma divisão meiótica, que é a divisão, pessoal, que a gente usa na produção de gametas. Lembrando que meiose para produzir gametas é uma característica animal, tá certo? Essa característica é uma característica de animais, tá? Quando a gente pensa em planta, gameta em planta é produzida por mitose, não é produzida por meiose, beleza? Como normalmente nas questões que a gente encontra por aí, as discussões são sobre animais, né, ou então genética humana, então isso aqui está valendo, mas deixar claro que gameta em planta é gerada por mitose e não por meiose, tá bom? E esse quadrado todo, ele está representando uma meiose. Então a gente consegue perceber que uma meiose tem uma divisão, duas divisões. Então, uma divisão meiótica, na verdade, ela tem duas divisões. A primeira divisão a gente chama de meiose 1, e a segunda divisão a gente chama de meiose 2. Beleza? Então, a divisão meiótica, ela tem as duas divisões, beleza? Meiose 1 e meiose 2 fazem parte da mesma divisão meiótica. E aí, galera, o que acontece? Quando uma célula ela vai se dividir, a primeira coisa que ela faz é duplicar o seu DNA. Beleza? Então, a primeira coisa que ela faz é a duplicação do DNA. Então, tá aqui. Nós tínhamos 2 cromossomos simples, correspondentes, ou seja, são cromossomos homólogos, é um par de cromossomos homólogos, tá certo? Onde eu encontro alelos, né? Que são aqueles genes que ocupam o mesmo locus gênico. Repare que, nesse caso, os alelos eles são diferentes. Ó. Ele chamou aqui na figura de LR, mas lembrando que alelos podem ser diferentes, mas eles devem estar relacionados a uma mesma característica. Concordamos, galera? Sim. Beleza, então vamos supor, vou inventar, que fosse a altura. Então o L seria para alto e o R seria para baixo, por exemplo, tá? Mas a característica influenciada é a mesma, é a altura, ok? Então rolou a duplicação, os cromossomos que eram simples se tornaram cromossomos duplicados, né? Então agora eu tenho um par de homólogos duplicados. Durante a meiose 1, existem vários eventos, a meiose é um processo de divisão bem complexo. Vocês vão se lembrar aí do primeiro ano de vocês, e se não se lembrar, a gente pode relembrar, e é importante que a gente entenda a meiose, tá? Mas durante a meiose 1, o evento mais importante é a separação dos pares de homólogos. Sem dúvida, é o evento mais importante. Então, eu mandei um homólogo para uma célula, eu mandei um homólogo para outra célula, separei os homólogos. Aí eu pergunto para vocês, essa célula, inicialmente, vocês a classificariam como uma célula N ou uma célula 2N? Qual célula? Não entendi. Qual célula? Essa aqui é a primeira, a célula inicial, a célula antes de dividir. 2N. Beleza? Por que você está falando que essa célula é uma célula diploide? Que ela tem 2 pares de DNA, né? 46. Não, aqui, na figura. Usa o Dois cromossomo pares. que está na figura. É que ela tem um par de cromossomos. Porque os cromossomos estão em pares. Né? Esse N, ele se refere ao número de cromossomos distintos entre si. Beleza? Então, aí, eu tenho 2 lotes, ou melhor dizendo, eu tenho um lote de cromossomos
que estariam em tese em pares, né? Aqui só tem um par, mas toda vez que, se eu tivesse só o verde, por exemplo, aí seria um único cromossomo do tipo, então a célula seria N. 2N. Se fossem 3 cromossomos desse, a célula seria 3N. Então, a questão de 2N, N, 3N, 4N tem a ver com a quantidade por homólogo que está presente na célula. Como eu tenho 2 cromossomos homólogos, eu tenho uma célula 2N. Se eu tivesse 3 cromossomos de cada, eu teria uma célula 3N. Se eu tivesse 4 cromossomos de cada, eu teria uma célula 4N. Se eu tenho um cromossomo de cada, eu tenho uma célula N. Beleza, galera? Relembramos isso? Sim. Beleza. Sim. Então, essa célula C agora, ela continua 2N? Acho que sim. Né? Não. Quantos cromossomos vocês estão vendo na célula C? Tem um ali, mas eu acho que é Sei lá, 23. um cromossomo siamês. Não. No que você está vendo. O que você está vendo. Você está vendo quantos 2. cromossomos na célula C? 2. 2? Apenas não, um. A C É apenas é, um. a C é uma linha. Não, É C um, é só esse que- aqui tudo, ó. É só o azul ou o azul e o rosa do outro lado? Esse aqui, só esse, um. só essa célula aqui, ó. Só isso aqui. Eu acho que é um que tá duplicado. É isso, você tem um ok. cromossomo duplicado. Como você É um tem um X, cromossomo não é? duplicado, como assim? É um X. Você tem uma célula N e outra célula N. Beleza? Então, reparem, pessoal, que a célula passou de 2N para N já na primeira divisão da meiose. Ou seja, a primeira divisão da meiose é a divisão reducional. Beleza? A meiose é uma divisão reducional, não é? A gente não representa a meiose assim? Isso aqui é o símbolo que representa a meiose. Então, a meiose é uma divisão reducional? É. Mas quem é de verdade reducional dentro da meiose? É a meiose 1, é a primeira divisão. Por quê? Porque é nela que ocorre a separação dos homólogos. Tranquilo? Até aqui? Sim. Sim, beleza. Yeah. Aí, na meiose 2, ó, o que vai acontecer? A gente vai separar as cromátides. Está aqui, ó. A gente vai separar as cromátides. Quantos cromossomos vocês estão vendo nessa célula aqui? De novo, qual célula? Essa célula D aqui, ó, da setinha. Essa aqui, ó. Quantos cromossomos tem aqui? 1. 1. 1,5. Por que 1,5? Tô zoando. Então, É um, essa é um. célula continua o quê? N. N. Essa Continua célula N, essa célula N, essa célula N. E essa célula também é N. Ou seja, ó, a célula que deu origem a elas também era o quê? N. N. Então, você tem uma célula N dando origem a uma célula N. Houve redução do número cromossômico? Não. 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 Então, a meiose 2, ela é uma divisão equacional. Beleza? A meiose 2 é equacional. Lembrando, gente, que a meiose são as duas células juntas. São as duas divisões juntas. Beleza? Então, a meiose reducional? Eu comecei com uma célula 2N e terminei com células N. Então, é uma divisão reducional. Só que quem é que promove a redução do número cromossômico? É a meiose 1. A meiose 1 corresponde à fase redutora, à fase reducional. Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Beleza, então. Bom, se a gente for considerar isso aqui, aí é importante lembrar que se essa meiose está acontecendo comigo, então eu estou produzindo gametas, né? A gente só usa a meiose na produção de gametas, somente na produção de gametas, tá? Então, isso aqui, ó, seriam gametas formados, beleza? Seriam gametas formados aí. Então, se o indivíduo ele apresentava 2 alelos para uma determinada característica, ou seja, os 2
fatores mencionados por Mendel, beleza? Ao término do processo de produção de gametas, eu vou produzir gametas com apenas um desses dois fatores. Beleza? Apenas um desses dois fatores. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo isso para um único par de alelos. Lembra que nós temos, que estão localizados em um par de homólogos, né? Lembra que nós temos 23 pares de homólogos. E essa separação, ela é totalmente independente. Ou seja, a separação desses alelos, desse par de homólogos, não tem nenhuma influência sobre a separação de um segundo par de homólogos, ou de um terceiro par de homólogos. Se a gente for pensar dessa maneira, dá para a gente perceber que o número de combinações possíveis entre 23 cromossomos, ela é gigantesca. Concordamos? Ela é, ou estão enxergando o que eu estou falando ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Olha só. Eu tô. Por exemplo, assim, vamos botar um outro par aqui, de homólogos, que também serão separados, tá? Vou chamar aqui de um alelo azão e um alelo azinho aqui, também alelos diferentes. Aonde esses dois cromossomos vão parar nos gametas, não tem nenhuma influência sobre aonde esses dois cromossomos vão parar. Você concorda comigo? Que a separação deles é totalmente independente? Sim. Tudo bem, galera, o que eu estou falando? Uhum. Por que só você fala? Não sei. Hã? Também tô cogitando isso aí, tô pensando nisso. Mas não. Gabriel, essa piadinha é velha, Gabriel. Vamos lá. Luísa, você tá aí, Luísa? Eu tô. Luísa, você entendeu o que eu falei? Ser sincera, não. Gente, olha só. Eu tô olhando por quê? Por que biologia? Por que Mendel? Olha só, galera. Fazer uma questão de genética é muito tranquila. Isso é muito fácil. Você pega o macete e você faz. O que eu quero que vocês entendam são os porquês. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte. Por exemplo, assim. Eu sou azão, azinho. Por exemplo. Quando eu falo que eu sou azão, azinho, eu estou dizendo que eu tenho um par de homólogos, onde eu tenho um alelo azão em um e um alelo azinho no outro. Beleza? Isso aqui é basicão, a gente já viu isso nas aulas anteriores. Uhum. Aí, Luísa, eu tenho outro par de alelos, porque eu tenho 23 pares de cromossomos, certo? Aí aqui eu vou ter um alelo Bzão e aqui eu vou ter um alelo Bzinho. Beleza? Beleza. Aí aqui, vou imaginar aqui, quer ver? Beleza. Aí, vamos pegar esses dois só por enquanto. Isso aqui é um cara só. Então, isso aqui é uma célula só. Uma célula que eu vou usar para produzir gametas, beleza? Eu vou dividir essa célula em 4, que é meiose, né? Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Duplico, beleza? Duplico. E depois, aí qual é a segunda coisa que eu faço? Eu separo os homólogos. Eu vou separar esses dois, eu vou separar esses dois. Beleza? Então, vou botar as duas células aqui, Luísa. Aí, vou imaginar que esse azão veio para cá, esse cromossomo veio para cá, esse azinho veio para cá. Beleza? Poderia ser o contrário, Luísa? Poderia, né? Poderia. É totalmente aleatório. Concordamos? Beleza. Esse Bzão aqui, Luísa, ele poderia vir para cá? Sim. Sim, mas ele também poderia vir para cá. Sim. Sim. Esse Bzinho poderia vir para cá, Luísa? Sim.
Ele poderia vir para outra célula, Luísa? Sim. A separação do primeiro par exerceu alguma influência na separação do segundo par? Não. Não. Foi isso que eu disse. Ok, obrigada. Ficou claro? Ficou. Alguém não entendeu ainda o que eu falei, gente? Pessoal, a hora de perguntar é essa, se manifestem. De boa? De boa. Beleza, então. Então, olha só, o que a gente estava falando da primeira lei de Mendel, né? Se você tem uma dominância completa, então você tem aquela relação de gene dominante e gene recessivo, tá? Então, eu tenho aqui uma geração parental. Geração parental, como o próprio nome sugere, né? São os pais. F1 são os filhos, F2 são os netos, beleza? Então, eu tenho 2 parentais puros. Um monozigoto dominante, um monozigoto recessivo. Jonathan, que tipo de gameta esse cara vai produzir, Jonathan? V? Vezão. Só Vezão. vezão. Que tipo de gameta esse cara vai produzir, Jonathan? Só Vzinho. Só vezinho. Então, se eu só tenho gameta vezão e gameta vezinho, a única combinação possível nos filhos vai ser qual? Vzão. Não, vezão, não. Não, é Como é que a gente faz? Vzinho. É porque um gameta, no caso do um gameta, ele vai estar com Vzão, outro vai estar só com Vzinho. Aí vai ser Isso. Vzinho. A gente vai fazer o quadradinho de Punnett, né? Quais são os gametas do amarelo aqui? Ele só tem gameta vezão. Então, ele só tem espermatozoide vezão. Os ovos dessa mocinha aqui, os ovos dessa mocinha, ela só tem vezinho, então ela só tem óvulo vezinho. Então, eu só tenho uma possibilidade, um espermatozoide carregando vezão, fecundar um óvulo carregando vezinho. Então, 100% da minha prole vai apresentar esse genótipo, ó. Então, minha F1 toda, ela vai ser vezão, vezinho. Tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Sim. Beleza. Agora, eu vou cruzar F1 com F1 mesmo, ou seja, vai ser uma autofecundação, né? Então, vamos lá. Luísa, quais são os gametas produzidos por esse cara aqui, de F1? Como assim? Como assim? F1. Não, Quem- F1 é a geração, né? Ah, tá, ok. Eu quero saber quais são os gametas desse indivíduo aqui, ó. Vzão, Vzinho. Juntos? Como assim? Peraí. Ele vai produzir gametas assim, ó. Por exemplo, vezão, Ah, tá vezinho? dizendo o que ele vai produzir, os que estão embaixo? Não. Eu estou Não? dizendo quais são os gametas que esse cara produz. O que significa o vezão e o vezinho, Luísa? Ah, o que é dominante e o que não é dominante. Na minha cabeça é isso, pelo Sim, menos. mas o que eles são? O vezão é o dominante e o vezinho é recessivo. Mas o vezão e o vezinho estão representando quem? Aí você me pegou. Peguei? Ives, ajuda aí. Genes, alelos. Genes alelos. Ah, é verdade. É aquela história, ó. Você tem o cromo... É isso que eu quero que vocês percebam. É isso que eu quero que vocês não desverenciem disso nunca, tá? Então você tem um homólogo aqui carregando vezão e um homólogo aqui carregando vezinho. É isso que está representando. É isso que é o vezão-vezão, o vezão-vezinho, o vezinho-vezinho. É isso que está representando. Se esse cara vai produzir gametas... Carla, você tá aí, Carla? Carla tá aí? Dayan, você tá aí? Pode falar. Tá aí, Dayan? Então, olha só. Se esse cara é um animal, por exemplo, vai produzir gametas, ele vai produzir por meiose ou mitose, Dayan? Por meiose.
Por meiose. E o que acontece com os homólogos quando a gente divide uma célula por meiose? Eles vão se separar. Vão se separar. Então, para esse par de genes, para esse par de alelos, quais são os gametas possíveis para esse cara produzir quanto a esse par? Tem como repetir a pergunta, por favor? Para esse cara aqui, Uhum. quais são os gametas possíveis que esse cara vai produzir? Como é que serão quanto a esse Ué, par Vzão e Vzinho? Vzão e Vzinho. Vzinho. Exatamente. Então, você vai ter um gameta que é Vzão, você vai ter um gameta que é Vzinho. Então, tá aqui. Ele vai produzir um gameta Vzão e um gameta Vzinho. Beleza? E essa mocinha aqui, Dayan, essa mocinha aqui vai produzir quais gametas possíveis? Vzão e Vzinho. Vzão e Vzinho também. Beleza, então tem um óvulo carregando Vzinho, tem um óvulo carregando Vzão. Beleza? Então, vamos chamar de espermatozoide 1, espermatozoide 2, óvulo 1, óvulo 2. Beleza? Jonathan. Eu. O espermatozoide 1, ele pode fecundar o óvulo 1, não pode? Pode. Se fecundar o óvulo 1, o filhotinho, o descendente aí, ele vai ser Vzão. Vzão. Mas ele também pode, isso ele fecundar o óvulo 1. Mas ele Sim. pode fecundar o óvulo 2? Pode. Pode. Se ele fecundar o óvulo 2, ele vai ser como o descendente? Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Beleza? Mas os óvulos 1 e 2 também podem ser fecundados pelo espermatozoide 2, correto? Correto. Se for o espermatozoide 2 a fecundar o óvulo 1, o filhotinho será Vzão, Vzinho. E se ele fecundar o óvulo 2, o filhotinho será Vzinho, Vzinho. Certo? Então tá aqui, ó. 1 Vzão, Vzão. Tá aqui. 2 Vzão, Vzinho. Aqui e aqui. E 1 Vzinho, Vzinho. Tá aqui. Beleza? Então, o que eu mostrei para vocês aqui, galera, é a primeira lei de Mendel na prática. A proporção quando há dominância, beleza, gente? Quando há dominância. Então, a proporção vai ser... O que é fenótipo mesmo? É a característica expressa pelo homólogo. Isso, pelo alelo. Então, eu vou ter uma proporção de 3:1 do ponto de vista fenotípico, ó. Eu tenho 3 amarelos e 1 verde. Beleza? E tem uma proporção genotípica de 1:2:1. 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Isso é a primeira lei de Mendel. Dúvidas? Por enquanto, não. De boa? Então, sossegado? Sim, com certeza. Sim. Beleza. Então, vamos ver um negócio aqui agora. Vocês já estão com o material em mãos aí, não estão? Deixa eu ver. Sim. Beleza. Então, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão, né? Sim. Então, ó, o que eu fiz aqui? Coloquei tudo aquilo que a gente discutiu desde a época, tá? Desde a época do presencial até o momento, e mais do que eu ainda vou discutir com vocês, tá bom? Então, ó, a gente acabou de falar disso aqui, monohibridismo, de um par de alelos. Aí eu vim aqui e coloquei umas questõezinhas para a gente fazer. Então, vamos lá. Deixa eu... Luísa. Eu? Tô abusando, né, Luísa? Não, mas... Você não vai ficar chateado comigo, né? Não, vou não. Vai não? Então tá Não. bom. Olha só. Um gato preto, que eu tô chamando de A, beleza?
Deixa eu mudar a cor disso aqui. Um gato preto, que eu estou chamando de A. Opa. Fiz besteira. Aliás, fiz uma grande Ctrl Z. besteira. Dá não? Ctrl Z? Não sei. Foi. Não. Foi. Beleza. Não era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Isso. E mudar a cor. Eu queria. Não mudei a cor. Mudei a cor. Então, olha só. Um gato preto foi cruzado com duas gatas, que eu chamei de B e de C. Beleza? Que também eram pretas. Certo? O Beleza. cruzamento do gato A com a gata B, então vou botar aqui, ó. O gato A Mais B. cruzou Ah, tá. com a gata B. Produziu 8 filhotes, sendo que os 8 filhotes eram pretos. Beleza? O cruzamento da gata A vai ficar assim mesmo, com a gata C, produziu 6 filhotes, 6 pretos e 2 amarelos. Beleza? Então, os dois deu 8, só que aí um deu 2 amarelo. Isso aí. Então, a análise desses resultados permite concluir o quê, Luísa? A Vamos cor ver. preta é dominante? Deixa eu pensar, porque as gatas já eram pretas. Só que Isso. aparece que a C tinha um gene que dava para amarelo. Então, se a gata C tinha um gene que dava para amarelo e ela era preta, então qual é a cor dominante? A cor dominante é preta. É preta. Então, concordamos que a cor preta é dominante, certo? Certo. Então, já descartamos 2 alternativas aí. Agora, tem como a gente saber, Luísa, quem é homozigoto ou quem é heterozigoto? Peraí que agora eu esqueci o que é homozigoto e heterozigoto. Você pode dar uma lembrada? Ó, homozigoto é quando ela tem os mesmos alelos, elas são iguais. Azão, azão, ou azinho, azinho. Heterozigoto é quando os alelos não são iguais. Azão, azinho, por exemplo. Bom, a gente já sabe que C é heterozigoto. Perfeito. Já vamos começar por Nós já aí, né? sabemos. Na verdade, a gente já responde só com esse raciocínio. Concorda? Já consegue pelo menos eliminar a letra A. Não, você elimina as 2, na verdade, né? Elimina as duas? Como? Porque... Ah, não, você tá certa. Continua, segue. Segue o raciocínio. Ok. Eliminando a letra A. Aham. Agora a gente tem que descobrir se E por que o A você, é e por que outro você falou? heterozigoto. E por que você falou que essa é heterozigota? Porque tinha Traz o gene outro. amarelo ali no meio. Porque tinha gene amarelo no meio. Então você está dizendo que o gene amarelo é o gene recessivo. Isso. E para o animal ser recessivo, ou para o animal ser amarelo, ele tem que ter quantos genes recessivos? Os dois. Os 2. Ele tem que ser azinho, Então A azinho. também é. Aham. Um você sabe que veio da mãe, e o outro veio de quem? Veio do pai. Do pai. Então você já sabe que A também vai ser o quê? A também vai ser heterozigoto, letra C. Olha só. Viu? Você é praticamente uma geneticista. E você estava Aí, reclamando. Aí. Ah, não, é porque tem gatinho, né? Ô, Tem um Enes. gatinho no meio. Ô, Olha. Entendi. Pode falar, Ué, Guilherme. Pode falar. então, no caso, B seria Bzão, seria azão, azinho? O B? O B você está falando? Sim, A gente tem como... Jonathan que está falando? sim, sou eu. Jonathan, tem como a gente determinar o genótipo de B? Porque, por Creio que exemplo, não. assim...
Você já sabe que o A é... Você já sabe que o A, ele é azão, azinho, por causa do segundo cruzamento, certo? O B, ele poderia ser azão, azão? Poderia. Ele poderia ser azão, azinho? Poderia também. Não, pelo cruzamento, Jonathan, não tem como saber, afirmar com absoluta certeza. Pelo cruzamento, eu imagino, eu suponho, a maior chance é que B seja azão, azão, porque a prole toda foi preta. Mas poderia ter sido uma coincidência. Concorda comigo? Porque, Concordo. se eu cruzar, vamos supor que o B seja azão, azinho, então eu estaria cruzando o gato, que é azão, azinho, com a gata B, que também é azão, azinho. Aí eu poderia ter filhotes como azão, azão, beleza? Poderia ter filhotes azão, azinho, e poderia ter filhotes azinho, azinho, e ter uma prole. Tem alguém entrando aqui? E ter uma prole, na prole, o indivíduo amarelo. Eu posso ter, eu não sou obrigado a ter. É uma questão de probabilidade. Então é o gato de Schrödinger. O quê? Então é tipo o gato de Schrödinger. Não, tá os dois ao mesmo tempo no mesmo, como é que é? Em lugares diferentes, não é isso? B pode ser tanto azão, azinho quanto azão, azão. Então, pode. Pelo cruzamento, ele vai ser óbvio que ele vai ser um dos dois, né, Jonatas? Mas, Jonathan, mas pelo cruzamento, eu não, pelos dados que eu tenho, eu não consigo determinar se o B ele é azão, azão ou azão, azinho. Eu não consigo determinar. Porque o fato de B poder ter um filhote amarelo com azão, com gato A, não quer dizer que ele vai ter. É só uma questão de probabilidade. Sacou, Jonathan, o que eu tô falando? Entendi. Professor, Diga. duas coisas. O PH ele tem uma dúvida, ele não sei qual é o dele, mas ele tem. E eu tenho uma dúvida também. Pode falar. O C poderia ser azinho, azinho, então. Não, o C ele é azão, azinho. Não, ele poderia ser azinho, Poderia, azinho. não, ele é. Não, ele seria amarelo. A questão tá falando que a gata é preta, ó. Sim. Ah, tá, entendi. Como ele já falou que a gata C é preta, ela tem que ter o azão. Sim. Se ela fosse azinho, ela seria amarela. Beleza. Sacou? Qual é a dúvida aí de quem que você falou? Professor, PH. Diga. tipo, eu não entendi como você descobriu que o A, ele era heterozigoto. Por quê, cara? Olha só, o A é o gato, certo? Certo, cara? Aham. Ele é o gato que ele está cruzando com a gata C e está tendo filhote amarelo. Como o amarelo é a cor recessiva, nesse caso, esse filhote amarelo, ele tem que ser azinho. Ele tem que ser azinho, azinho, né? Se ele é recessivo, tem que ser azinho, azinho. Então, imagina, você recebeu um cromossomo contendo azinho, você recebeu um cromossomo contendo azinho da sua mãe. O outro cromossomo só pode ter vindo de quem? É uma pergunta. Tipo, isso daí que eu não tô conseguindo pegar. Eu não tô Isso que você não entendendo está quando... entendendo, isso? É. Tá, deixa eu tentar dar uma limpada aqui. Só para poder... Depois eu limpo esse trem. Olha só, deixa eu arrumar um outro espaço aqui. Não, é melhor limpar mesmo. Porque senão eu acabo misturando as questões aqui. Vamos lá. Quem é que tá falando mesmo? Eu, Pedro. Pedro, olha só. A primeira parte você entendeu. Sim, entendi. Beleza. Então, olha só. Ele falou o seguinte.
Ele falou que os 3 gatos são pretos, tanto o macho quanto as 2 fêmeas. Isso está escrito na questão, certo? Certo. Beleza. Aí, vamos botar aqui. Se os 2 gatos são pretos, ambos devem portar o asão. Concordam? Que para ser preto tem que ter pelo menos um asão, já que é o gene dominante. De acordo ou não? Aham. Você concorda com isso? Concordo. Beleza. Aí ele está dizendo que eles se reproduziram e na prole apareceram indivíduos pretos e apareceram indivíduos amarelos. Como o amarelo é a cor recessiva, né? Porque o preto é a cor dominante, então o preto tem que ter um asão. O amarelo, para o cara ser amarelo, ele tem que ser azinho, certo? Se a gente volta lá para a história do cromossomo, o que significa ser azinho? Tem um azinho nesse cromossomo, tem um azinho nesse cromossomo no mesmo par de homólogos. Um desses cromossomos você recebeu do seu pai e o outro você recebeu da sua mãe. Ou seja, se essa fêmea teve filhotes amarelos, é porque ela tinha um azinho que ela deu para o filhote. E o outro azinho, obrigatoriamente, veio de quem? Do pai. Do pai. Uhum. Por isso que eu sei que o pai é heterozigoto. E a mãe também, né? Entendeu, Pedro? Sim. Se, tipo, ele fosse preto com amarelo, aí seria Não, um aí não seria uma dominância simples, né? Aí Ah, seria entendi. outro tipo de herança. Beleza? Uhum. Sim, Vamos lá, sim. Pedro. Continua você comigo aqui, então. Olha só, na terceira questão aí. Nos coelhos, a cor preta dos pelos é dominante. Então, beleza, já sabemos que o preto é o asão, por exemplo, né? É a cor dominante. Lembrando que a letra, gente, sou eu que escolho, tá? Poderia ser qualquer letra. É dominante em relação à cor branca. Aí vamos assumir que a cor branca vai ser determinada por um alelo recessivo. Então, azim, por exemplo, tá? Cruzaram-se coelhos pretos heterozigotos entre si. Pedro, como que vai ser o genótipo de um coelho preto heterozigoto? Peraí que eu vou pensar aqui, peraí. O que é ser heterozigoto, Pedro? É tipo ter genes diferentes? Asão e azinho? Isso. Então, ser heterozigoto é ser asão-azinho. Tá vendo? Estou cruzando heterozigotos entre si. Então, asão, Uhum. azinho. Beleza. Desse cruzamento nasceram 360 filhotes. Beleza? Eu quero saber qual é o número de heterozigotos que vão estar nessa ninhada aí. Como é que você vai fazer isso para mim? Explica seu raciocínio para mim. Peraí que eu vou pensar. Tipo, pra mim... Você tem que fazer o cruzamento, Aham, sim. certo? Como é que você vai fazer o cruzamento? É porque aqui é bem simplesinho, com o tempo vocês fazem até de cabeça. Como serão os gametas desse cara aqui, Pedro? A e azinho. Asão Asão e azinho, é. e azinho, beleza? O outro Como é a serão mesma os coisa. gametas? Isso, outra mesma coisa. Se o cruzamento é assim, como é que serão os filhotes? Pode ser asão e asão, Aham, aqui. azinho e asão. É sempre a maiúscula primeiro, tá? Aqui. Ah, tá, entendi. Azinho e azinho. Azinho, azinho. Pera, você perguntou É qual? esse com esse. Ah, tá, pensei que era com azinho É sempre assim, com ó. A É de sempre baixo. assim. E agora esse com Aham. esse. Azinho, Azinho e azinho. azinho. Qual é a proporção de heterozigotos na ninhada, Pedro? 3-1. Então vai ser... Heterozigotos. Não de pretos, heterozigotos. Ah, tá. 2. É, 2x2.
Meio que tipo, Dois? dois vão ser héteros. Dois vão ser Dois em heterozigotos. quantos? Dois em quantos? Não entendi assim quanto. Dois de quantos serão heterozigotos? Dois de quantos filhos Ah. possíveis? Azão e azinho. Não, sim. Mas você tem quantos filhotes aqui, Pedro? Tem um 4. Sei lá, não Quatro. sei, acho Desses quatro. Sim, quatro, quantos são heterozigotos? 2. Dois. Então, na verdade, você tem 2 de 4 que são heterozigotos, que é igual a Uhum. meio. É, 2/4 é igual a 180 meio. então. Show. Quanto você falou? 180. 180. Ah, entendi, não. Agora eu consegui pegar direitinho. Pegou a lógica agora? Aham, sim. Beleza. Vamos pegar uma Valeu. outra cobaia aqui. Carla, você só entrou na minha sala e foi dormir? Como é que é? Eu tava sem microfone. Agora eu peguei o Desculpa, celular. Carla. Agora que eu vi aqui. Você está conseguindo ver tudo certinho? Tô. Tá? Então, Carla, é você agora, beleza? Tá Ó, bom. 2 indivíduos, me ajuda, tá? Foram cruzados e produziram 218 descendentes. Com o caráter dominante, determinado pelo gene A. E 72 com caráter recessivo determinado pelo gene Azinho. Só uma coisa, gente, que eu esqueci de falar. É Pedro e os demais, tá? Vocês conseguiram perceber que eu nem precisava ter feito isso, essas contas? Vocês perceberam Sim. isso? Bastava seguir o quê? A lógica. Que lógica? Que como se é 1, 2, 1 a distribuição, 2 é heterozigoto, então é 1 meio. Isso, entendeu? Eu nem precisava ter feito essas contas. Eu só fiz essa conta para vocês enxergarem de onde saiu, tá? Mas se eu já sei que a primeira lei de Mendel diz que a proporção genotípica é de 1 para 2 para 1, um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo, eu já ia direto na metade. Por isso que entender o conceito é importante, tá? Mas vamos lá. Carla, gente de novo aqui. Então, o genótipo, com essa descendência, como que você imagina que vai ser o genótipo dos pais, Carla? Carla, você está aí? Tô. Achei que eu que não tivesse. Olha só, tudo bem para você ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, faça o primeiro exercício, Carla. Olha só, 218 para 72. 218 para 72. Essa proporção dá mais ou menos quanto para quanto, Carla? Davi, deixa eu ver para mim. E aí, Carla, dá mais ou menos quanto para quanto? Eu não sei. Mentira. 7 vezes 3. Soma isso. 218 mais 72, Carla, dá quanto? Carla, tá de sacanagem, né? Carla. 290. Carla, você é de exatos, tá bom? Eu não sou de exatas, não. Não é não? Não. Você vai fazer o quê? Você falou que ia fazer engenharia comigo, não? Não, medicina. Então você é diferenciada. Né? Então tá, então perdão. Olha só, Carla, 290. Divide 290 por 4. R$ 72,5. Pois é, dá mais ou menos esse valor aqui, não é? Uhum. Você concorda, então, se eu estou dividindo por 4, isso aqui corresponde a 1/4, isso aqui corresponde a 3/4, portanto, mais ou menos. De acordo? Sim. Então, eu não tenho uma proporção de 3 para 1 fenotípica? Não é essa a proporção que eu tenho?
Se eu tenho essa proporção, eu estou falando de quê? Da primeira lei de Mendel. Está seguindo a primeira lei de Mendel. E para dar essa proporção, Carla, como é que tem que ser o genótipo dos parentais? Como é que tem que ser o genótipo dos parentais? Fala para mim. Tem Olha que aqui. ser. Olha aqui, Carla. Ó, primeira lei de Mendel. Ó. Tá vendo? Para dar esse valor tem que ser um cruzamento entre quem, ó? Entre 2 heterozigotos. heterozigotos. Perfeito. Então, para dar esse resultado, tem que ser quem? Azão, azinho com azão, azinho. Sacou, Carla? Entendi. Sossegado? Uhum. Quais seriam as possibilidades para a gente? A gente poderia fazer um por um, né? Só que se eu fizer um por um, dá certo também, né? Só que vai demorar muito mais, certo? Vamos aproveitar a questão aqui. Cadê? Alice. Tá me ouvindo aí, Alice? Eu? Se eu fizer... Tô falando? Você tá falando, tô te ouvindo. Tá. Se você fizer um cruzamento quando todo mundo é azão, azão, como é que os filhos serão? Todos azão. Tudo azão, azão. Se forem azão, azinho, azão, azinho, a gente já viu, né? Vai sair um azão, azão, para 2 azão, azinho, Azãozinho e um um azão. perfeito. E se for azão, azão com azão, azinho, Carla? Alice, como é que serão os filhotes possíveis? Pera. Espero. Deixa eu pegar aqui uma folha. Vai fazer o quadradinho de puné? Olha aqui, vou te ajudar, Alice. Quais são os gametas possíveis aqui, Alice? Você tá vendo meu cursor? Aham. Então, aí esse cara só pode produzir gameta como? Azão. 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 É um só, né? Azão. É. Então, ele só pode produzir azão. Esse cara aqui pode produzir gametas como, Alice? Azão ou azãozinho? Não, é um só, Alice. Ou o gameta, estou falando do gameta. Ou é azão ou é azinho. Então, esse azão daqui, ou ele junta com outro azão, ou ele junta com azinho. Então, ou metade dos filhos, quer dizer, metade dos filhos será azão, azão, e a outra metade será azão, azinho. Concorda? Concordo. E aqui, como é que serão os filhos, Alice? Ou azão, todos azãozinho. Todos azão, azinho, perfeito. E aqui, como é que serão os filhos? A mesma do que a a mesma Só do que que a o C. contrário. Só que o contrário, isso aí. Só que vai dar 50% do mesmo jeito, né? Não, vai dar não. Na verdade, vai ser a mesma coisa. A lógica é a mesma. Só que aí vai ser azão, metade azão, azinho, e a outra metade Azinho. azinho, azinho. Tranquilo, Alice? Tranquilo. Show. Tranquilo, então. Vamos lá. Uma saideirazinha aqui, quer ver? Beleza. Antônio, você tá aí, Antônio? Antônio, você tá aí, Antônio? Ó, galera que não tá respondendo, eu vou achar que não tá aí, hein? Ah, tá sem microfone, beleza. Henrique, tá aí, Henrique? Tá aí, Henrique? Sem microfone também, Henrique? Beleza. Pedro, tá aí, Pedro? Eu? Pedro, pode ser você. Pedro, me ajuda aqui agora você. Tá, pode Vamos ser. lá. Olha só.
Questão 7. Ó, a cor da porção suculenta do caju é determinada por um par de alélos. Então, ó, de novo, primeira lei de Mendel, tá vendo? A gente está trabalhando apenas com um par. O alelo dominante, vermelho. Então, a gente vai representar o vermelho como Vzão. O alelo recessivo, amarelo. Então, o amarelo vai ser o Vzinho, beleza? Um cajueiro resultando do cruzamento entre uma planta homozigótica com frutos vermelhos. Vamos lá, Pedro. Se ela é homozigótica vermelha, como é que vai ser o genótipo dela? Vzão e Vzão. Vzão e Vzão. Cruzando com uma planta com frutos amarelos. Como é que vai ser o genótipo dela? Pera. Tipo, esse pseudofrutos é o quê? Não, ignora. Não faz diferença, não. Considera a cor só. É porque o caju, ele não é um fruto de verdade, né? O que é fruto no caju é a castanha. A parte suculenta que a gente come é um pseudofruto, mas não tem nada a ver com, não muda a questão, não. Vai ser Vzinho, Vzinho. Vai ser Vzinho, Vzinho. Perfeito. Se eu fizer esse cruzamento, qual é o resultado que você espera? Todos os filhos serão como? Pera, repete a pergunta. A pergunta é, eu vou cruzar esse com esse. Beleza? Qual é o gameta que esse cara consegue produzir? Só V. Só Vzão. Só Vzão. E esse cara aqui, Pedro? Só Vzinho. Só Vzinho. Então, 100% dos filhotes serão Vzão, Vzinho, concorda? Uhum. E Vzão, Vzinho vai ser de que cor? Se vermelho é dominante... Vai ser vermelho. Vai ser vermelho. Então, 100% dos cajus serão vermelhos. Tranquilo? Sim. Pessoal, alguma dificuldade... Vou pegar só um conceito aqui, só para fechar. Enes. Ei, pode falar, Luísa. Você estava vendo umas questões, eu fui fazendo as questões, e a única que eu não consegui foi a 1, que é a teórica. Não tem cálculo. Aí eu Então tá não bom. sei fazer aula. A gente faz junto. Não tem problema. Olha só. É porque essa 1 tem a ver com aqueles conceitos iniciais, né? Uhum. Que é o da formação dos lá gametas. em cima procurar, mas eu não entendi. Não tem problema nenhum. Ó, segregação é separação, certo? Sim. A separação dos genes alelos. O que são genes alelos? Aqueles que... São os genes... Tipo A. Pode falar. Tipo os ácidos. Mas pensa no conceito. Genes alelos são genes que estão na mesma posição de cromossomos homólogos. Tipo, o Azinho e o Azão. É sempre pensar no conceito, tá? Peraí, você pode repetir essa frase para eu escrever para eu lembrar? Tem na apostila, tem no material que eu entreguei. São genes que ocupam o mesmo locus, a mesma posição, em cromossomos homólogos. Genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus, né, que é a posição, em cromossomos homólogos. Beleza. Então, ó, a separação dos genes alelos e sua distribuição para os gametas gerados, conforme prevê a primeira lei de Mendel, ocorre devido a... Então, vamos lá. Eu comentei com vocês... Aqui, ó. Eu comentei com vocês que vai acontecer o que com os alelos? Ó, esses dois são alelos, né? Estão no mesmo par, na mesma posição de homólogos, são alelos. Então, esses alelos, eles vão parar em células diferentes. Por quê? Por que no final do processo eles param em células diferentes, Luísa? Porque eles se duplicam e aí depois cada um vai para uma célula diferente. Cada um o quê? Cada um o quê? Duplicações. Cada cromossomo. Isso, cromossomo duplicado. Isso. Cada cromossomo desse vai para uma célula diferente. Ou seja, os homólogos, eles são o quê?
separados. Aham. Beleza? Então, para eu responder a pergunta aqui, ó, o que determina esses resultados que a gente prevê segundo a lei de Mendel? Porque os alelos, eles são separados, e são separados quando? Eles são separados depois que eles se duplicam. Depois que a cromossomo é duplicada. Sim, então aqui, ó, essa é a primeira divisão, essa é a segunda divisão. Então, em qual divisão que eles se separam? Eles se separam... Peraí, você está vendo um processo no processo 1, que eles se separam nas setinhas. Que é a primeira divisão. Né? Isso, então, olha a letra E. Concorda com a letra E? Ok. Você concorda com ela? Uhum. A letra E, né? Concordo. Eu falei letra A, letra E. Beleza? Então, esses resultados da genética mendeliana, eles são esperados por conta da separação dos homólogos durante a meiose 1. Se eles não se separassem, os resultados seriam diferentes. Entendi. Tranquilo? Obrigada. Agora entendi. Por nada. Mais alguma pergunta, galera? Enes, na 2, Na a do 2, gatinho, a do gatinho. se o gato macho, o pai fosse azão, aí não teria como nascer um gato amarelo. Exato. Mesmo a gata preta, a gata C, tendo azinho, não teria como ter gato amarelo, porque o azão, para ser amarelo, tem que ter, o azinho tem que aparecer sozinho. Azinho, entendeu? Não pode ter o azão, senão fica preto. Entendi. Mas os netos podem ser Os netos de quem? do gato macho e fêmea. Podem, se você cruzar heterozigotos, né? Sim, pode. Entendi. Beleza? Porque na hora que você cruzar o gato preto, ele é azão, azinho, e a gata preta, C, também azão, azinho. Então, você vai ter gato amarelo? Vai. Aí vamos supor que esse gato amarelo cruzou com um que era heterozigoto também. Vai poder ter, ó. Tem azinho. Ó, tem azinho. Amarelo, né? E se fosse 2 azão, mesma coisa do casamento parental, ó. Tem azinho, pode nascer amarelo também. Nos netos, pode. Tranquilo? Sim, entendi. Mais alguma pergunta, galera? Eu tenho. Ô, professor, Pode falar. tem como você ir na 3 lá de novo? Rapidão. 3. É. 3, tô aqui. Aí que eu respondi lá. Pra mim bugou, mas. Não, tô vendo. Agora eu tô vendo. Tipo, quando você, por exemplo, os dois genes são iguais, tipo, azão azinho de um, sei lá, do pai e azão azinho da mãe. Eu não Entendeu? entendi. Não. Começa de novo. Tipo, quando eu tenho os mesmos genes do pai e da mãe, por exemplo, azão e azinho meu e azão azinho dela. Entendeu? Que é isso aqui? Então, isso daí tem um nome, por exemplo, porque, sei lá, você falou uma coisa de simples, sei lá, não lembro muito bem. Não. É porque eu falei que o tipo de herança é de dominância completa ou dominância simples, né? Ou seja, por exemplo, você tem um alelo que é o azão, você tem um alelo que é o azinho, acabou. O azinho é totalmente recessivo, então ele só vai se manifestar, a característica dele, se não tiver azão. Se tiver azão, vai ser a característica dominante que vai aparecer. Entendi. Aí, tipo, quando é, por exemplo, eu sou azão e azinho, e a minha mulher, ela é azão. Isso daí tem outro nome ou já não é mais simples? Não, continua a relação, quando a gente fala da herança, é a relação entre os alelos.
Então, continua tendo azão e azinho, continua dominante e recessivo, igual, dominância é completa. O que vai mudar é o resultado. Porque nesse caso aqui, ó, nesse caso que você me deu de exemplo, vai ter, todo mundo vai ser preto, só que 50% vai ser azão, azinho, 50% vai ser azão, azão. Mas o resultado que vai ser diferente, mas o tipo de herança é o mesmo. Uhum. Beleza, cara? Tudo bem? Sim, beleza. Mais alguma pergunta, gente? Mais uma pergunta? Pessoal, então, ó, a gente vai considerar a prova até aqui. Beleza, gente? Você já tem material aí, a prova vem até aqui, tá bom? Quanto que é a prova mesmo? Cara, eu devo mandar o link para vocês estourando até segunda-feira, mais tardar. Esta segunda-feira? Só que vai ter o link que eu tô mandando, não é a prova para fazer. Então, fazendo assim, ó, por exemplo, eu tô mandando o link na segunda, sei lá, por exemplo, e vou disponibilizar a prova na sexta. Vamos marcar logo, vou disponibilizar a prova na sexta. Beleza? Aí vocês vão ter parte da sexta e parte do sábado para me enviar a prova feita. Pronto. Vocês têm até sexta para estudar. A gente vai ter aula normal, tá? Aula normal. De revisão ou pós-prova? Não, seguinte, segue a vida. A não ser que, porque você não pode fazer uma pergunta da prova, né, velho? Pois é. Né? Não faz sentido isso. Ou então eu faço diferente. Eu disponibilizo no sábado, vocês tiram dúvidas na sexta, e vocês me têm até domingo para me entregar. Pode ser uma opção também. Eu acho que funciona até melhor, eu acho. Que aí quem tiver dúvida, tira dúvida na sexta. Oi. É para mandar por onde? Na hora que você abre o Forms, né, o formulário, no último botão vai ser enviar. Aí quando você apertar nele, já vai para mim. Não precisa e-mail, nada disso não. Tá bom? Olha. Beleza? Então, galera, vamos deixar marcado então, a prova fica para sábado. Eu vou abrir a prova para vocês no sábado, fechou? Então, na sexta, vocês ainda podem tirar dúvidas comigo, tá bom? Fechou. Beleza, então, galera. Bom final de semana para vocês pra você aí. também. Bom final de semana. Valeu, até mais. Valeu. Helder.